O vídeo que eu estou a fazer hoje é uma reação a um comentário que foi efetuado ao meu vídeo anterior, questão número 16, a parte 2, sobre uma comissão não judicativa que eu fui submetido, em que o tema é os enviados do Satanás, made by Pfizer. Então foi feito um comentário acerca do facto de eu ter recusado as chupetas devido a elas conterem células fetais. E o comentário foi feito no YouTube, eu vou-vos passar o comentário que diz assim: a objeção de consciência é válida mesmo se baseando em informação errada. O que é que este sujeito está a dizer? Que a Sociedade de Televigia devia ter respeitado a minha consciência, não o fez, eu tenho a objeção de consciência, devia ter sido respeitado. No entanto, a tua objeção de consciência, Nuno, não está fundamentada na ciência. Ok, tudo bem, esta foi a afirmação que foi feita e nós vamos responder a este comentário e vamos confirmar que a afirmação deste senhor está redondamente equivocada. Que as chupetas têm células de feto abortado. A AstraZeneca, a Johnson e a Pfizer e a Moderna usam as células fetais nos testes. No entanto, o que eu queria fazer agora é destacar o assunto de objeção de consciência. E eu queria falar um pouco sobre isto, porque queria fazer uma diferenciação entre aquilo que a Sociedade de Televigia chama de consciência, decisão de consciência, que na realidade não é uma decisão de consciência. Isto é, embora os membros que pertencem à Sociedade de Televigia atribuam as suas decisões a um exercício da sua consciência, na realidade não se pode chamar de decisão de consciência individual. Para dar um exemplo, nós vamos recuar aos anos 90. Temos que recuar aos anos 90 para podermos enquadrar o exemplo que eu vou dar. Vocês sabem que os membros da Sociedade de Televigia têm objeção de consciência ao serviço militar. Todos nós sabemos isso. As senhoras já não cumprem serviço militar. Então, os governos, para lidar com esta situação deste grupo, o que fez foi substituir o serviço militar por um serviço chamado serviço cívico, em que o jovem, em vez de passar o tempo num quartel, aprender a guerra, não, usa então o seu tempo em trabalho comunitário, quer seja na Câmara Municipal, na Junta de Freguesia, num hospital, seja o que for. O serviço militar é substituído por um serviço prestado à comunidade. Isto foi aquilo que os governos fizeram. E está de acordo com Mateus 5,41, que diz que quando uma autoridade te obrigar a prestar serviço por 1 milha, vai com ele 2 milhas. E Jesus está a fazer referência àquilo que os soldados romanos muitas vezes faziam, que era obrigar um cidadão, um judeu, a cumprir um serviço em prol do Império Romano. E Jesus disse: olha, quando te obrigarem a ir 1 milha, vai 2, sem problema. Só que, estranhamente, a Sociedade de Televigia recusou o serviço cívico, ou seja, recusa o serviço militar e recusa também o serviço cívico. Recusa 1 milha e recusa muito mais ir fazer 2 milhas. Por isso, os jovens que são testemunhas de Jeová têm objeção de consciência ao serviço cívico. Isto na década de 90. Por isso, eles iam a tribunal e afirmavam perante o juiz que tinham objeção de consciência, que a sua consciência particular, individual, não lhes permitia cumprir serviço cívico. Porque cumprir o serviço cívico era a mesma coisa que pegar em armas. Ok. E o que é que aconteceu? É que até esta década de 90, todos os jovens, todos, sem exceção, em massa, não cumpriam serviço cívico. Todos tinham uma crise de consciência. Não, eu não cumpro serviço cívico porque é a mesma coisa que pegar em armas, isso é o que a minha consciência diz. A pergunta que nós fazemos é: será que era mesmo uma decisão de consciência? Vamos continuar e vamos raciocinar um pouco, porque em 1996 a Sociedade de Televigia mudou as regras por causa daquilo que aconteceu na Bulgária. Aquilo que aconteceu na Bulgária não foi apenas a questão do sangue, mas também envolveu o serviço militar, que não vamos falar disso agora, talvez para outro vídeo. Então, em 1996 a Sociedade de Televigia disse que cumprir o serviço cívico ficaria à consciência de cada membro. E o que é que aconteceu? Todos os jovens em massa, a partir de 1996, passaram a cumprir serviço cívico. A sua consciência já lhes permitia. Espera aí, nós vamos fazer aqui uma pausa. Vamos fazer aqui uma pausa e tentar entender o que é que se está a passar com os membros da Sociedade de Televigia.
Então, este flip-flop de movimento em massa em favor ou contra um assunto de consciência. Mas agora a consciência muda de um dia para o outro. Realmente a consciência pode mudar de um dia para o outro, mas em base individual e não em forma coletiva. Em uníssono. O que é consciência? Nós podemos dizer que a consciência é uma experiência individual, é um produto individual, não é coletivo. Cada pessoa tem o seu próprio conceito e a avaliação que faz das situações é diferente. Cada indivíduo percebe o mundo à sua volta de maneira diferente, de acordo com as suas vivências, dos seus valores e de acordo com o nível de consciência em que a pessoa se encontra. E de acordo com esse nível de consciência, toma então decisões como indivíduo. É uma experiência particular, não é coletiva. Por isso, é incompreensível que alguém que afirme que faz exercício da sua consciência individual pratica um movimento em massa, faça uma romaria contra o serviço cívico e depois, em 1996, fazem uma romaria em favor do serviço cívico, em conjunto, em massa. Não, mas isto não é decisão de consciência individual. Na realidade, os membros da Sociedade de Televigia não exercem uma consciência individual. Exercem uma consciência coletiva. Aquilo que eles chamam de consciência individual não é nada mais, nada menos que um reflexo das regras que vêm dos Estados Unidos, de 11 homens que produzem essas leis e essas regras. Há ali uma consciência que é passada para a congregação mundial como uma consciência coletiva. E cada membro, individualmente, tem que adaptar a sua consciência individual a uma consciência coletiva. É assim que funciona. E vocês têm vários exemplos. Vejam a questão da barba. Quem usasse barba, quer dizer, primeiro era impossível alguém que usasse barba ter alguns privilégios na congregação, pelo menos cá em Portugal, e muito menos chegar a ancião. Por isso, aquilo que acontecia é que os homens em massa, em uníssono, olhavam de lado e a sua consciência não lhes permitia usar barba. Mas em 2023 mudaram os ventos, mudaram as leis, mudaram as regras, então todos os homens, a sua consciência, sofreu aqui uma mutação e passou de se opor à barba, agora são a favor da barba, porque a minha consciência já o permite. Desculpem, isto não é consciência individual. Isto é consciência coletiva. Tanto que o irmão Stefan Letts chegou a dizer num broadcasting em 2016 que alguém que decidisse usar barba podia fazer os outros tropeçar. Por isso, usar barba era uma pedra de tropeço. Será que teríamos culpa se alguém tropeçasse por exercermos nosso direito de escolha? Dispostos a abrir mão de nossos direitos em assuntos como usar barba, usar barba, usar barba. Por isso ficou bem claro. Stefan Letts está a dizer que usar barba é uma pedra de tropeço. Mas em 2023, estes mesmos membros do corpo governante que diziam que era um tropeço usar barba, hoje parece o Pai Natal. Vamos nós lá entender isto. O que é praticado dentro da Sociedade de Televigia é uma consciência coletiva. Embora nós tenhamos que compreender que uma sociedade existe uma certa medida de consciência coletiva. Né? Há normas comportamentais que são praticadas de forma coletiva. Por exemplo, não se cospe para o chão na via pública, não se manda lixo para o chão, ajuda-se um idoso. Pronto, há aqui um conjunto de valores e normas, né? que são compartilhadas pelos membros de uma sociedade. E esses valores coletivos, quer dizer, têm uma influência sobre o comportamento individual das pessoas. Mas, obviamente, que essa consciência coletiva é saudável e desempenha aqui um papel essencial na coesão social. E esses valores têm que predominar sobre conceitos individuais. Tudo bem. Mas essa é uma saudável consciência coletiva. E essa consciência coletiva não viola a consciência individual. Porque vamos imaginar que alguém gosta de cuspir para o chão. Na rua sabe que não pode fazer, cospe em casa para o chão. Está arrumado. Por isso a consciência coletiva não vai limitar a pessoa na sua vida social.
Agora, o que acontece com este conceito saudável de consciência coletiva é que este conceito foi sequestrado por seitas religiosas de forma estratégica. E este conceito de consciência coletiva é usado de forma perversa para forçar os membros de um grupo religioso a aderir a um conjunto de regras rígidas e específicas, de ideias, de valores que têm de ser compartilhados. E ao forçar este tipo de ideia, anula a consciência individual a favor de uma consciência coletiva. Por isso, aquilo que estes grupos religiosos fazem é criar uma ilegal consciência coletiva pela coação em favor de uma uniformidade de pensamento. Por isso, alguém que queira exercer a sua consciência individual, dentro das regras, das normas, pode ser visto como uma ameaça ao grupo, à uniformidade do pensamento, àquela consciência coletiva. Tu estás a destoar. E é isto que acontece dentro de grupos de controle mental. É um abuso praticado por este tipo de seita de controle mental, justificando isso pela unidade e coesão do grupo. E qual é o objetivo? É o objetivo demoníaco de controle e manipulação dos seus membros. Por isso, o que eu quero dizer com isto é que, na realidade, as Testemunhas de Jeová não exercem uma consciência individual, mas exercem uma consciência coletiva. Por isso, as Testemunhas de Jeová são um exemplo de uma organização religiosa de manipulação e controle mental. Limitam o pensamento dos membros e promovem uma obediência cega em favor de um consenso dentro do grupo. E neste tipo de estrutura, que existem muitas organizações com este padrão de pensamento, neste tipo de estrutura, as orientações que vêm da liderança têm um peso enorme, considerável, sobre as escolhas dos membros. E, claro, depois vão suprimir a liberdade de pensamento e de questionamento. Por isso, aquilo que eu estou a acabar de descrever são características de uma seita de controle mental. E isto tem um efeito nefasto nos membros, porque eu, ao controlar a consciência de uma pessoa, eu estou a controlar e a moldar a identidade da pessoa. Isto é como uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis. Todos os automóveis vão ser iguaizinhos, é uma produção em série. E é isto que estes grupos religiosos fazem, é uma produção em série de uma identidade que tem que se adaptar ao coletivo. Isto é uma violação clara da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência e dos princípios bíblicos. E esta produção em série tem um impacto psicológico nos membros da sociedade de religião, porque nós estamos apercebidos que uma consciência fabrica uma identidade. Por isso, cada pessoa com a sua consciência torna-se um indivíduo único. E quando uma organização obriga que a identidade individual seja subordinada a uma identidade coletiva, isso dificulta o desenvolvimento autêntico do indivíduo, o desenvolvimento autêntico de uma consciência individual. Por isso, todos os membros que têm a sua identidade individual têm que sofrer aqui uma metamorfose para se adaptar a uma identidade coletiva. Por isso, tudo dentro do grupo tem que ser regulamentado em prol de uma identidade coletiva. Desde aquilo que veste, o tipo de recreação, aquilo que lê, aquilo que vê, as decisões de saúde, as decisões de trabalho, se usa fato, gravata, calças, barba, se usa chupetas ou não, tudo é regulamentado. Isto é produção em série. Isto é nefasto, isto é muito prejudicial e produz membros zumbificados. É aquela mentalidade colmeia, mentalidade de rebanho. E este sistema de uma produção em série cria uma espécie de bolha da realidade, em que os membros da sociedade de religião vivem dentro de uma bolha, dentro de um aquário, em que, embora haja vida fora do aquário e exista uma quantidade de oceanos, as pessoas são privadas dessa realidade para viver dentro de um aquário, dentro daquela bolha, e dali não saem. Em que a consciência desse aquário, dessa bolha, a consciência coletiva que lá existe, exerce uma pressão tão forte na pessoa, nos membros, que elas não conseguem pensar de forma independente. Isto depois, claro, de forma muito útil,
faz com que os membros dependam emocionalmente da organização, dependam espiritualmente e socialmente da organização. Isto é muito conveniente, obviamente, consegue meter 8 milhões de pessoas completamente zumbificadas dentro de um aquário, dentro de uma bolha, sem sair dali, e tem que pensar de forma coletiva. Por isso, aquilo que a sociedade de religião faz é violentar a consciência individual em favor de uma consciência coletiva, de uma identidade de grupo. Obriga as pessoas a adaptarem-se a uma corrupta consciência coletiva. Por isso, isto são comportamentos, são características de uma seita, de uma religião com comportamento sectário, que vai dificultar o desenvolvimento autêntico de uma consciência individual. Não, a pessoa é privada dessa autenticidade em prol de viver de acordo com uma mentalidade de grupo, uma consciência coletiva. Depois a sociedade de teologia chama a isto da santa organização de Deus. Quer dizer, isto é a santa organização de Deus, quer dizer, isto é a santa organização do controle mental, que é fabricada pelo Belzebu, pelo Satanás, pelo Lúcifer, seja por quem for, menos pelo Cristo. Por isso isto não é santa organização de Deus. Esqueçam isso. Por isso, esta consciência coletiva é uma prova mais do que evidente de programação mental. As pessoas fazem parte de uma mentalidade de colmeia, que atuam todos com a mesma forma de estar e de pensar. Isto é mentalidade de rebanho, em que qualquer regra, qualquer lei, mesmo mais estúpida que seja, é adotada como a minha consciência. Seja os transplantes de órgãos, seja o sangue, seja o serviço cívico, seja o serviço militar, seja o uso de calças, seja o uso de barba, seja o uso a maneira como se encaram os desassociados, seja o que for. Se leva chupetas ou não, há uma consciência coletiva e tu tens que te adaptar. Por isso, aquilo que acontece dentro da sociedade de teologia não é o exercício de uma consciência individual. Por isso, as Testemunhas de Jeová, na sua totalidade, fazem uma romaria, por exemplo, contra a barba. Depois mudam os ventos, agora é uma romaria a favor da barba. Todos, na totalidade, em massa, fazem um cortejo contra o serviço cívico. Depois mudam os ventos, então fazem agora um cortejo a favor do serviço cívico. As Testemunhas de Jeová, em massa, fazem uma procissão contra os desassociados, nem dizem bom dia. Agora os ventos mudaram, então agora nós fazemos uma procissão em favor de cumprimentar os associados. A sociedade de teologia diz, levem chupetas, toda a gente leva chupetas. Mas olhem que há efeitos colaterais, não faz mal, que nós temos que obedecer à dianteira. Mas olhem que pode ter efeitos fatais, não interessa a ressurreição. Eu não estou a exagerar, porque eu ouvi isto sair de uma pessoa em responsabilidade. Se eu morrer por causa das chupetas, há ressurreição. Quer dizer, isto são pessoas que atuam como gado. Gado. O gado é levado para comer, o gado é levado para beber e o gado é levado para abater. Porque o objetivo final de produzir gado é para abater. Por isso tenham cuidado para que se não cumpram em vocês as palavras de Oséias 4:6, em que Deus diz, o meu povo é destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Por favor, não permitam, vocês membros da sociedade de vigia, serem controlados como gado. Vocês façam exercício da vossa consciência individual. Não sacrifiquem a consciência individual por uma ridícula e corrupta consciência coletiva. Não façam isso. Porque a Bíblia não dá autoridade a ninguém para corromper a vossa consciência individual. Não dá. Se tiverem dúvidas, vão ler Romanos, capítulo 14. Isto é o comentário que eu queria fazer acerca da consciência que eu tentei fazer exercício, mas eu fui privado disso. Agora, o comentário deste senhor, eu vou novamente fazer alusão a ele, que a objeção de consciência é válida, mesmo se baseando em informação errada. Isto é, a consciência é válida. Isto é, eu fiz exercício de uma consciência individual, não coletiva. Ele está a dizer, isso é válido e devia ser respeitado. Ok, estamos de acordo. A segunda parte é que já não estamos de acordo. Mesmo se baseando em informação errada. Isto é, a objeção de consciência que eu fiz exercício
está fundamentado em equívocos científicos. Será assim? Vamos então tratar deste assunto de forma muito breve. Será que então que a afirmação que foi feita de que as chupetas contêm células fetais, células de fetos abortados, será que isto está errado? Primeiro de tudo, se realmente estivesse errado, a Sociedade de Televigia, conforme vocês viram no vídeo passado, questão número 16, a parte 2, aqueles 4 enviados do Beelzebub, se realmente as chupetas não tivessem células fetais, eles tinham usado os argumentos possíveis para me contrariar, mas não foram capazes de o fazer, porque eles realmente tiveram que admitir publicamente, não foi em público, foi numa sala fechada, mas agora é público, porque estes malandros morderam o anzol e fizeram um pronunciamento, afirmaram publicamente que as chupetas têm células fetais e não informaram a Congregação Mundial. Esconderam enganosamente a Congregação Mundial que as chupetas tinham células fetais. Por isso, se eles realmente tivessem argumentos contra isto, eles tinham-nos apresentado e não o fizeram. Mas este sujeito que fez este comentário pode dizer sim, mas a Sociedade de Televigia, aquilo que eles dizem não se escreve, eles são falsos profetas e tal. Ok, estamos de acordo com isso, então vamos pôr de lado a afirmação deles e vamos então abordar pessoas que têm autoridade sobre o assunto. E o que eu vos quero dizer é que em 2020 eu fiz então uma pesquisa sobre as chupetas que eram usadas para a pandemia. E há aquela ideia que as linhas celulares que são usadas é de um feto abatido em 1970 ou 1980 e que nunca mais se abateu ninguém. Que as linhas celulares usadas nas vacinas têm a ver com esses fetos que foram abatidos. Isso é uma grande peta e nós já vamos provar isso. E, primeiro de tudo, mesmo que fossem linhas solares tiradas daquele feto, aquele feto era saudável e se lhe fosse permitido viver, hoje, essa criança tinha filhos e tinha netos. Por isso, houve aqui uma família que foi privada da sua existência para ser sacrificada em prol de terapias da indústria farmacêutica. Por isso, quer essa criança tenha sido abatida hoje ou há 60 anos atrás, é crime. Conforme eu estava a dizer, em 2020 eu fiz uma pesquisa sobre a fusão e a ligação, o namoro entre a indústria fetal e a indústria farmacêutica. E a indústria fetal é um organismo com atividades que se dedica a angariar tecidos fetais, que são obtidos através de abortos, para investigação científica, para investigação médica e usado depois em medicação, inclusive chupetas. E a conclusão que se chega é que a indústria fetal é uma produtora, é uma angariadora de matéria-prima para a indústria farmacêutica. E a conclusão que qualquer pessoa pode chegar, se fizer uma pesquisa, é que estas duas indústrias, a indústria farmacêutica e a indústria fetal, andam as duas de mãos dadas. Por isso, se uma vive no resto chão direito, a outra vive no resto chão esquerdo. E trocam ali têm ali interesses mútuos. Agora, como é que nós fazemos um checkmate a esta afirmação que os fetos que foram abortados foram há 50 ou 60 anos atrás? O que é que aconteceu em 2018? Houve um casal divorciado que tinha uma filha de 2 anos, em que a mãe não queria que a sua filha fosse injetada. Porquê? Porque ela alegava que as vacinas têm células fetais e isto violava a consciência dela. O marido achou isso uma estupidez e então não chegaram a consenso e foram a tribunal. O assunto foi apresentado em tribunal e o advogado da mulher, então o que fez foi foi intimado um médico, um cientista, que é o Dr. Stanley Alan Plotkin, que é este senhor que aparece aqui na imagem. E este senhor, como é um pioneiro das vacinas, é o pai, é considerado um dos pais das vacinas, teve então que prestar depoimento em janeiro de 2018, uma audiência que foi gravada em vídeo e foi uma audiência de 9 horas. E essa audiência foi tornada pública. Então o homem estava debaixo de juramento, ele foi apanhado um bocadinho na curva, que não sabia bem para o que ia, e o advogado que o interrogou estava muito bem informado sobre a produção de vacinas. E este cientista teve que admitir que foram usados 76 fetos abortados, todos com pelo menos 3 meses de idade,
numa única série de experiências relacionadas com a pesquisa de vacinas. Notem, 76 fetos abortados numa única série de experiências relacionadas com a pesquisa de vacinas. Uma única. 76 fetos. Obviamente este homem teve que fazer esta afirmação em público, está gravado, foi tornado público, e claro, isto é muito polémico, mas o que eu vou fazer é essas 9 horas, eu tirei alguns trechos, e o vídeo que eu vos vou passar tem cerca de 14 ou 15 minutos, vocês vejam, e notem, isto é checkmate, porque estamos aqui a falar de um homem que é um pioneiro na produção de vacinas, e ele teve que admitir em tribunal, debaixo de juramento, que são usados fetos abortados para a produção de vacinas. Vocês vejam. Do any vaccines on the childhood vaccine schedule contain MRC5 human diploid cells? Yes. What are these? Rubella, varicella, hepatitis A. Let's see. What are MRC5 cells? They are human fibroblast cell strain. Okay, and how were they created? They were created by taking fetal tissue and from a particular fetus that was aborted by maternal choice, and the cells, the so-called fibroblast cells, were cultivated from that tissue. The fibroblast cells replicate for about 50 passages and then die. So MRC5 cells are the cultured cell lines from aborted fetal tissue? They're not cell lines. What are they? Cell strains cultivated from an aborted fetus, yes. And so these cell strains are human cells? Yes. Okay. And WI-38 was created from an aborted fetus? Yes. They took the lung tissue from the aborted fetus? Yes. And from that they've grown this cell line, correct? Yes. Okay. Isn't it true that Havrix, a hepatitis A vaccine, also contains millions of fragments of human DNA? Likely. In your work related to vaccines, how many fetuses have been part of that work? My own personal work, 2. 2. So in all of your work related to vaccines throughout your whole career, you've only ever worked with 2 fetuses? In terms of making vaccines, yes. Yes. I'm going to hand you what's been marked Plaintiff's Exhibit 41. Okay? Are you familiar with this article, Dr. Plotkin? Yes. Okay. Are you listed as an author on this article? Yes. Okay. This study took place at the Wistar Institute, correct? Yes. You were at the Wistar Institute, correct? Yes. How many fetuses were used in the study described in this article? Quite a few, but my answer to the previous question was, what did I use to make vaccines? And the answer was 2. So I'm going to ask that question again. In your work related to vaccines, how many fetuses were involved in that work? There were only 2 fetuses involved in making vaccines. When fetal strains, fibroblast strains, were first developed, I was involved in that work trying to characterize those cells, but they were not used to make vaccines. Wasn't the purpose of this study to help develop a human cell line or to support the use of human cell lines in the creation of vaccines? The idea was to study the cell strains
from fetuses to determine whether or not they could be used to make vaccines. So this was related to your work Well, yes, in a sense, to yes. vaccines, correct? Yes. It was preparatory. Okay. So this study involved 74 fetuses, correct? I don't remember exactly how many. Turn to page 12 of the study. You know, 76. 76. And these fetuses were all 3 months or older when aborted, correct? Yes. Okay. And these were all normally developed fetuses, correct? Yes. Okay. These included fetuses that were aborted for social and psychiatric reasons, correct? Correct. What organs did you harvest from these fetuses? Well, I didn't personally harvest any, but a whole range of tissues were harvested by co-workers. Okay. And these pieces were then cut up into little pieces, right? Yes. And they were cultured? Yes. Okay. Some of the pieces of the fetuses were pituitary gland that were chopped up into pieces to okay, included the lung of the fetuses, Yes. okay, included the skin, Yes. kidney, Yes. spleen, Yes. heart, Yes. and tongue. I don't recall, but yeah, probably yes. So I just want to make sure I understand. In your entire career, and this was just one study, so I'm going to ask you again. In your entire career, how many fetuses have you worked with? Well, I don't remember Approximately. the exact number, but quite a few when we were studying them originally before we decided to use them to make vaccines. Do you have any sense? I mean, this one study had 76. How many other studies did you have that you used aborted fetuses for? Oh, I don't remember how many. You're aware? Are you aware that one of the objections to vaccination by the plaintiff in this case is the inclusion of aborted fetal tissue in the development of vaccines and the fact that it's actually part of the ingredients of vaccines? Yeah, I'm aware of those objections. The Catholic Church has actually issued a document on that which says that individuals who need the vaccine should receive the vaccines regardless of the fact, and that I think it implies that I am the individual who will go to hell because of the use of aborted tissues, which I am glad to do. Okay. Do you know if the mother is Catholic? I have no idea. Okay. But So she should consult her priest. if she has if she's in fact Christian, I guess, right? In any event, so we have 76 in this study. Would you approximate it's been a few hundred fetuses? Oh no, I don't think it was that many. Okay. It was probably not many more than in this paper. Uh-huh. And I should stipulate that we had nothing to do with the cause of the abortion. Some of these were for psychiatric institutions, correct? Actually, all I can say is that the fetuses that I personally worked with actually came from Sweden, from a Swedish co-worker. And so I, in no case, was able to determine what exactly the reason for the abortion was. I'm just asking you, some of the fetuses that you did use did come from abortions from people who were in psychiatric institutions, correct? I don't know that. What I'm telling you is that I got them from a co-worker, and if it's stated in the paper, it's true, but otherwise I do not know. Okay, so if it's in the paper, you don't contest it, right? I don't contest it, no. Okay. Do you believe that someone can have a valid religious objection to refusing a vaccine? No. Do you take issue with religious beliefs? Yes. You have said that, quote,
vaccination is always under attack by religious zealots who believe that the will of God includes death and disease? Yes, You stand by that statement? I absolutely do. Okay. Are you an atheist? Yes. Okay. Do you accept that some people hold religious beliefs that are inherently unprovable? Yes, I'm sure they do. Okay. Vocês viram o vídeo? Depois, se quiserem ver o vídeo completo, eu vou partilhar com vocês os links. O vídeo está dividido em 12 partes, estão legendados, apenas 2 partes é que não estão legendadas, que não consegui legendar, e vocês podem ver toda a audiência de 9 horas. Mas uma coisa eu quero deixar claro, que depois deste vídeo, será que há dúvidas que a indústria fetal namora com a indústria farmacêutica? Será que há dúvidas? E não venham com aquela peta que as linhas solares usadas hoje são aquelas usadas do feto que foi abatido em 1980. Não venham com essa peta, né? Mesmo que fosse, foi crime. Ponto final. O que eu quero deixar claro com este vídeo é que eu não estou a impor a minha consciência a ninguém. Não é isso. E além disso, eu não estou aqui com o objetivo de criar qualquer movimento anti-chupetas. Não é isso. O objetivo deste vídeo é uma resposta à afirmação de que a minha objeção de consciência era baseada em informação errada. Não, não é. Por isso, o senhor que fez essa afirmação, por favor, você está equivocado. Até ao dia de hoje, a indústria fetal trabalha de mãos dadas com a indústria farmacêutica. O objetivo do meu vídeo passado com relação ao uso de células fetais nas chupetas para a pandemia, o facto de eu ter sido visitado por 4 filhos do Beelzebub, que queriam que eu levasse a Pfizer ou a Moderna, o objetivo desse vídeo não era promover algum movimento anti-chupetas, não é nada disso, nem promover a minha objeção de consciência, não. O objetivo desse vídeo foi apenas expor a hipocrisia da empresa religiosa Sociedade de Teologia, que diz que é uma organização pró-vida, a favor da santidade da vida, nem mesmo aceita tratamentos com sangue, mas depois promove terapias, injeções que envolvem o sacrifício de crianças. Quer dizer, entramos aqui numa contradição enorme, quando a Bíblia proíbe explicitamente os abortos, uma autoridade que eles dizem seguir. Quer dizer, o que é que se está a passar aqui? Por isso, o meu objetivo foi deixar claro que a empresa religiosa Sociedade de Teologia é uma empresa, é uma organização manipuladora, cruel, farisaica, que exige que a consciência individual dos seus membros sofra uma metamorfose para se adaptar a uma consciência coletiva, a uma corrupta consciência coletiva. Por isso, a Sociedade de Teologia violenta a consciência individual dos seus membros em favor de uma consciência coletiva, de um grupo sectário chamado Sociedade de Teologia. Por isso, o incentivo que eu deixo é: vocês pesquisem, juntem peças e desconfiem de tudo aquilo que vem da Sociedade de Teologia. Se a Sociedade de Teologia promoveu estas chupetas, que são injeções com terapia RNA mensageiro, que nunca foi usada em seres humanos, por isso vocês desconfiem. Se essa empresa promove, vocês desconfiem. Nada que venha desta empresa é de confiança. Nem mesmo o ensino bíblico. Nem mesmo o ensino bíblico. Mas podem dizer: mas nós temos a verdade. Não, vocês não têm a verdade. A vossa verdade é mutável. Porque as verdades de hoje são as mentiras da amanhã, porque são substituídas por novas verdades. Por isso temos aqui uma mutante verdade. E além disso, apesar disso, a Sociedade de Teologia tem algumas verdades, sim. Jesus não ser o Deus Todo-Poderoso, não existir um inferno de fogo, a alma ser mortal, são algumas verdades. Lá está, isto faz-me lembrar uma frase: para uma mentira ter impacto e alcançar profundidade, tem que ter alguma medida de verdade. Por isso, aquilo que Satanás fez foi usar a Sociedade de Teologia, colocar lá 2 ou 3 verdades, facilmente é provado isso na Bíblia, mas com essas 2 ou 3 verdades que as pessoas aceitam e se vergam perante elas, vem um pack de outras doutrinas. E é esse pack que é venenoso. Não essas 2 ou 3 verdades, mas todo o conjunto do pack envolvido. E um dos ensinos desse pack tem a ver com culto a homens, culto a uma organização. Por isso, as testemunhas de Jeová hoje cultuam o coro governante, assim como os católicos cultuam o Papa. As testemunhas de Jeová hoje cultuam uma organização, assim como os católicos cultuam a Virgem Maria. Por isso, isto é venenoso, isto é herético,
e há necessidade de nos purificarmos espiritualmente, deixarmos o culto a homens, e esse culto, sim, é para Cristo. E Cristo leva-nos ao Pai. Por isso, nada que venha desta empresa religiosa é de confiança. Vocês pesquisem, juntem peças, desconfiem desta organização. Quer dos seus ensinos, quer daquilo que eles promovem, que mostra que eles estão de mãos dadas com a Agenda 2030 em curso. Protejam a vossa vida e a vida da vossa família. E, por favor, não se encaixem e nem se cumpra em nenhum de vocês as palavras de Oséias 4:6.